Irmãos, eu venho falando muito com vocês a respeito de graça e de lei. E hoje eu vou falar de novo. Eu vou continuar liberando esse favor imerecido sobre a vida de vocês. Eu vou continuar liberando essa vida de Deus. E você sabe, eu tenho conversado com alguns irmãos, e o que eu tenho visto? Os irmãos estão cansados, irmãos que estão fadigados, irmãos que estão vivendo debaixo de condenação, de opressão. Eu vou dizer para você, o seu passado não faz diferença na presença de Deus. Tem pessoas que estão amarradas com o passado. Tem pessoas que não conseguiram desvincular com o passado. E sempre esse passado fica visitando ela. Eu vou dizer para você, você precisa sepultar esse passado. Nós estamos sempre pregando aqui uma graça abundante. O Senhor de fato, Ele quer mudar a tua história. O Senhor de fato, Ele tem um futuro maravilhoso para você. Você sabe, Deus pode transformar até os teus erros do passado em bênção. Porque Ele nos diz bem assim, que Ele transforma maldição em bênção. Ele quer transformar a sua escuridão do seu passado em brilho, em uma beleza extraordinária no seu futuro. Eu não sei o que você praticou no seu passado, eu não sei o que você fez no verão passado, mas você sabe, hoje como um homem de Deus, eu venho aqui dizer para você, Deus quer fazer coisas novas sobre a sua vida. Deus, Ele quer restaurar as suas forças. Deus ama, irmãos, Deus ama reescrever uma história sobre a vida do ser humano. E você sabe, quando você não era nada, quando você não prestava, quando você estava na lata do lixo, Ele te amou. A palavra de Deus nos diz bem assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não era nada, Ele já tinha te amado. Você era um pé de pecadeiro e Ele já tinha te amado. Ele não amou os crentes, Ele não amou os certinhos, Ele não amou os bonzinhos, Ele amou o mundo. E Ele diz bem assim, quem é amigo do mundo é inimigo. E Ele amou, fazendo o quê? Entregando o seu único filho para morrer naquela cruz por você. E você sabe o que é interessante? Desde o momento em que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se tornou uma nova criatura. Você se tornou filho. Se Ele te amou quando você não era nada, imagina hoje, quando você é filha e filho amado de papai. E você sabe, nessa noite, eu tenho uma verdade para liberar sobre aqueles que são filhos. Diga para mim, fala pastor. Coloca para mim ali, Romanos 8:1. Agora pois, já nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Essa é uma verdade. E essa verdade, ela precisa ser vivida. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, a cédula que existia contra você, ela foi rasgada. Mas ainda existem muitos irmãos que vivem se condenando e olhando apenas para o seu passado. Homens e mulheres se sabotando, abortando as bênçãos de Deus por causa de um passado. E o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite, do teu passado, eu não me lembro mais.
Sabe quem é que gosta de ficar colocando o dedo na ferida? Sabe quem é que gosta de ficar apontando alguma coisa? É o homem. Sempre Jesus está dizendo para você: eu não te condeno. Eu não te condeno. Aonde estão os seus acusadores? Eu não te condeno. Quem gosta de condenar? Quem gosta de condenar é o homem. Agora você imagina o homem condenando juntamente com o diabo. O diabo não condena, o diabo ele é o teu acusador. Ele te acusa. Ele te acusa 24 horas. Você sabe? E hoje eu vim aqui dizer para você: existem algumas cláusulas na nova aliança que nos dá a oportunidade de viver uma vida plena. Mas muitos, por não terem revelação, têm vivido uma vida de escravo. É como se você estivesse morando dentro da padaria, sentindo o cheiro do pão e passando fome. Você sente o cheiro do pão, irmão. Você já viu quando o pão está assando? O café é muito melhor, o cheiro do café, do que muitas vezes o café. E quando você coloca aquela banha de porco para poder fritar aquele ovo, meu santo de Israel, o cheiro. Mas tem gente que está apenas sentindo o cheiro. E olha o que nos diz Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Essas são algumas verdades que elas têm sumido do nosso meio. Essas são algumas verdades que os pregadores não querem liberar. Por que eles não querem liberar essas palavras? Porque eles querem as pessoas conectadas a eles. Porque assim eles podem colocar jugo e tirar jugo. Eles podem ditar os rudimentos, as regras. Mas o Senhor não quer de fato que você viva dessa forma e desse jeito, não. Você sabe, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais naquilo que Deus tem para você. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 8. Sabe por quê? Bíblia explica Bíblia. E hoje, nessa noite de ceia, eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Sabe por quê? A lei, ela foi dada por meio de Moisés, mas 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Hoje, a verdade atual desse momento e dessa era é a nova aliança. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje nós estamos vivendo Cristo em vocês, a esperança da glória. E nós precisamos ter essa clareza. A igreja precisa ser liberta. E hoje Cristo vai trazer o quê? Liberdade ao teu coração. Romanos capítulo de número 8. Hebreus capítulo de número 8. E versículo de número 7. Vocês estão atentos, hein? Vocês estão atentos, hein? Eu estou gostando. Vamos lá. Vamos lá, o que a Bíblia nos diz bem assim. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, não, no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles continuaram na minha aliança, e eu não atentei para ele, diz o Senhor.
porque esta é a aliança, porque esta é a aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Esse dia já chegou, e você me pergunta, quando foi que chegou esse dia? Diga para mim, quando foi que chegou esse dia? No dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ali se iniciou uma nova aliança sobre a minha e sobre a tua vida. E agora olha o que ele vai continuar nos dizendo, presta atenção. Na sua mente, a primeira cláusula, na sua mente imprimirei as minhas leis, eu serei o seu Deus. Isso aqui está falando, é tudo ele, nada de você. Até agora eu não estou dando nada para vocês fazer, isso aqui tudo é ele que vai fazer com vocês. É como se eu estivesse chegando aqui agora, pegando esse copo, presta atenção, eu vou pegar esse copo, vem cá, chega aqui, Renan, por favor, presta atenção. O Renan está com sede, o problema do Renan é a sede. O Senhor está dizendo bem assim, olha, você não vai fazer nada, abra a tua boca. Ele está falando bem assim, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E nessa nova aliança que eu vou fazer com vocês, vocês não terão que fazer nada. Eu farei por vocês. E a primeira coisa que ele está dizendo para mim e para você é bem assim, olha, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, todos os dias te lembrarei. Não, todos os dias eu vou ficar te lembrando aquilo que você fez. Você vai levantar de manhã, eu vou te lembrar. Se a minha esposa falar, é Deus que está falando? Se o meu filho falar, é Deus que está falando? Se o meu pastor, o pastorzão que subir aqui em cima, o ungidão estiver falando, é Deus que está falando? Se vir um anjo descido do céu, falando outra coisa que não seja o evangelho, seja amaldiçoado. É palavra de Deus. Ele está dizendo para mim e para você, jamais me lembrarei. Isso aqui é o próprio Deus que diz que a velha aliança, ela tinha um defeito. Deus achou um defeito no sistema perfeito. Por quê? Porque o povo era imperfeito, o homem estava inserido dentro disso. Então, para que algo pudesse ficar perfeito, agora ele faz uma aliança com ele mesmo. Ele não faz uma aliança mais na dependência do homem. Eu não quero depender de você, porque você não vai cumprir. Então, eu vou colocar algumas cláusulas que eu cumprirei no lugar de vocês. É o Senhor que está dizendo, essas 4 coisas, vocês não terão que fazer, vocês não terão que realizar, não. Isso que eu estou dizendo para vocês, é o próprio que fará por vocês. A primeira, na sua mente, eu vou imprimir as minhas leis. Você sabe, ele está dizendo que ele vai imprimir a lei dele dentro do meu coração. Eu vou escrever as minhas leis dentro do teu coração. Eu vou dizer para você, eu queria muito, muito mesmo, de todo o coração. Olha, irmãos, eu queria muito que as minhas filhas comessem jiló, gueroba, misturado com quiabo. Eu queria. Você sabe, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu queria muito mudar a minha esposa, mas eu não consigo.
Eu queria muito poder mudar vocês, imprimir algo dentro do coração de vocês. Não faça isso de hoje por diante. Não faça aquilo de hoje por diante. Mas eu não tenho essa capacidade. Você vai começar a comer brócolis hoje, menino. Você sabe, nós não vamos conseguir. E o Senhor está dizendo bem assim, que Ele vai imprimir nos nossos corações a lei. Hoje é nós que temos no nosso coração o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus. Por quem, pastor José? Pelo Espírito que habita em mim. Não é uma questão de ser pecado, irmãos. Não é porque é pecado que eu não vou fazer, eu vou deixar de fazer, não. Porque sendo pecado ou não, as pessoas continuam fazendo. O que ele está dizendo para mim e para você? Eu vou inserir dentro do seu coração e vou te conduzir a toda a verdade. Você sabe, o problema da lei é que a lei não pode mudar o interior do homem. A lei apenas muda aquilo que é exterior. O homem, por fora, ele está ajoelhado, mas por dentro ele está de pé. Vocês têm me honrado com as vossas bocas, mas o coração de vocês estão longe de mim. A lei não tem poder de mudar você. A partir de hoje, meu bem, muitas mulheres falam, se você não fizer isso, eu não vou fazer isso. O marido continua fazendo, aí ela dorme de calça jeans. Se você não fizer isso, meu bem, eu não vou te dar a mesada. Ela continua fazendo e ele vai lá e tira o dinheiro dela. Sabe por quê? Porque você não tem poder para transformar e nem mudar a vida de ninguém. É por isso que quando o pastor Aguimar chegou aqui hoje para poder falar a respeito dos dízimos de oferta, parece tão pesado para você. Porque se o próprio Deus imprimir isso no teu coração, você não vai ter problema nenhum. Você vai entregar o seu dízimo sem falar nada. Você vai entregar a tua oferta sem falar nada. Porque é quando Ele imprime. É Ele imprimindo dentro de você, não é ninguém. Não é um pastor Zeco subindo aqui. Não é um ungidão subindo aqui. Ou vocês dão, ou vocês vão para o inferno, não. É o próprio Deus colocando na tábua do teu coração. Isso é um gesto de gratidão, filho. Isso é um gesto de generosidade, filho. É o Senhor imprimindo isso dentro de você. Você não vem para um culto como esse emburrado. Você não vem para o prédio cabisbaixo. Não, eu deixei a minha família lá em casa. Eu deixei os meus parentes, não. Não se torna penoso. Ontem nós passamos o dia todo aqui, saímos daqui 8 horas da noite. E tivemos que mandar o povo embora, senão não ia embora. Não é penoso. Precisa haver uma metanoia em mim e você. Para ilustrar isso, para poder ficar um pouquinho mais pesado, para que vocês possam entender. Imagine o meu casamento e o teu casamento. Uma união segundo os princípios da lei e dos rudimentos. E você vai chegar para a tua esposa e vai dizer bem assim para ela: o primeiro mandamento hoje, minha amada, é que você vai me amar de todo o coração e de todo o entendimento. Segundo mandamento: farás comida todos os dias quentinha e não comerei mais comida requentada. Terceiro dia: você vai me beijar a todo momento que você me ver. Quarto mandamento: você vai fazer amor comigo 3 vezes por dia. Tem irmão que está subindo na cadeira aí já. Aí você chega em casa. Você chega, o jantar está pronto, o jantar está quentinho. E você pergunta: mas o que significa isso, meu amor? Ela está dizendo bem assim: esse aqui é o segundo mandamento. Eu não queria fazer comida para você, eu estava cansada. Mas como é um mandamento, eu estou fazendo para você. Como ela te viu, ela tinha que te beijar. Ela te beijou forçada.
E ela está dizendo: eu estou cumprindo o terceiro mandamento, que é o beijo. E aí ele pergunta para ela: mas meu bem, você me ama? Ela falou assim: claro que eu te amo. Você se esqueceu do quarto mandamento, que eu tenho que te amar? Você conseguiria viver num relacionamento desse jeito, dessa forma? Mas muitos têm vivido com o Senhor dessa forma e desse jeito. Isso não é relacionamento, isso não é casamento. Agora, ninguém quer ser tratado desse jeito e dessa forma. Agora eu quero te mostrar o segundo casamento. O segundo casamento é o casamento na graça. O marido levanta de manhã cedo e vai trabalhar. Ele trabalha de todo o coração. E quando ele chega em casa, a mulher está deitada na sala assistindo Netflix. Ele olha e não vê uma panela em cima do fogão. Ele vai correndo dentro da prateleira, não encontra nem um pacote de feijão. Ele sai correndo, vai na rua. Os restaurantes estão tudo fechado, não tem nenhum restaurante aberto. Ele vai na primeira quitanda, compra um filé mignon, o arroz, e leva tudo para casa. Chega, entra na cozinha, cozinha e dá para a esposa. E fala: meu bem, eu quero te dar aqui agora R$1.000, para que você vá lá e faça uma compra. Qual é a loja que você gosta aí? Na Vivara. Você não compra R$1.000 nada na Vivara, mas você vai ser lá na Vivara. Você não vai comprar nem um anerzinho de colocar em cima do dedo. Mas ele te dá R$1.000. O que acontece? Você começa a olhar esse homem e você começa a analisar. No segundo dia você está deitada de novo no sofá. Ele vem e faz a mesma coisa. No terceiro dia ele volta em casa, você está deitada de novo no sofá. Ele volta e faz a mesma coisa. No quarto dia ela vai pensar: meu Deus, ele me ama tanto. Ele tem levantado de manhã cedo, ele tem trabalhado. Eu vou fazer uma comida quentinha para ele. E quando ele chega e encontra aquela comida quentinha em cima da mesa, ele olha para ela e pergunta: mas o que significa isso? Oh, meu amor, você é o único homem da minha vida. Eu não consigo viver sem você. Isso aqui é o mínimo que eu posso te dar, mas eu estou te dando de todo o meu coração. Você sabe, ele deu aquilo que ele tinha de melhor, o único filho, para poder morrer na cruz do Calvário. Ele não está querendo se relacionar com você pela lei. Ou você vem, ou você vai para o inferno. Ele está dizendo assim: eu vou colocar as minhas leis no teu coração. E quando você começar a praticar as minhas leis, você não fará de forma penosa e pesada. Sabe por quê? Você fará com amor, porque eu já paguei o preço para você. Eu vou colocar o desejo no teu coração de você viver uma vida plena na face dessa terra. É Ele que está dizendo isso para mim e para você. A velha aliança é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Mas na nova aliança é Ele nos amando primeiro. E eu sendo constrangido por esse amor, o que eu posso fazer por um amor tão grande de um pai como esse? Essa é a graça que eu vos prego. Mas tem a segunda cláusula. A segunda cláusula é bem assim: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você sabe, essa aqui é uma afirmação poderosa. Por quê? Porque se você estiver doente, Ele está dizendo: eu serei a cura sobre o seu corpo. Se você estiver em alguma necessidade, Ele está dizendo: eu serei a sua provisão. Eu serei o seu Deus. É Ele sendo. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo,
o seu nome seria o quê? Salvador, literalmente, Yeshua. Não é o que ele veio nos ensinar, um caminho para ser salvo, não. Ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Ele mesmo é o nosso Salvador. Essa é a diferença entre a graça e a lei. Quando eu prego a lei, eu estou dizendo para as pessoas aquilo que elas têm que fazer, aquilo que elas têm que realizar. Mas quando eu prego a graça, é aquilo que ele fez por mim e aquilo que ele fez em mim. Não tem nada a ver com obra humana. Você sabe, quando nós temos uma crise no nosso casamento, nós pensamos que nós não precisamos de um Salvador. Nós presumimos que nós podemos o quê? Melhorar. Nós presumimos que nós podemos salvar o nosso casamento. Esse tem sido o seu problema. Você não tem condição de salvar o teu casamento. Você não tem condição de salvar a sua vida financeira. Sabe o que você precisa? Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. É disso que você precisa. Você quer resolver tudo, você quer resolver a sua finança, você quer resolver a sua família, você quer resolver a sua célula, você quer resolver tudo dentro da igreja. Não, você precisa de um Salvador. É por isso que muitos pastores, eles têm a capacidade de pregar um tipo de autoajuda. Se você estiver em crise no seu casamento, eu vou te dar 10 passos para você mudar o teu casamento. Eu vou dar 10 passos para você poder mudar a sua vida financeira. Eu vou dar 10 passos para você mudar a atitude do seu filho. Não, isso não muda ninguém. Isso não transforma ninguém. A autoajuda nunca mudou e não vai ser agora que ela vai mudar. Agora, imagina comigo uma pessoa se afogando. Você vê a pessoa se debatendo dentro de uma água, morrendo. Aí você pega um livro e você joga para ela 10 lições para não se afogar. O que você vai fazer com o infeliz que está afogando? Mas você está achando que as 10 lições vai salvar ele. Ele não precisa de 10 lições. Ele não precisa de 5 lições. Ele precisa de um Salvador. E eu vim dizer para você, Ele é o teu Salvador. Ele não veio mais para trazer uma metodologia, uma regra, não. Ele veio para poder te salvar do lugar onde você está. Muitos estão buscando métodos, mas nós precisamos buscar a Cristo. Todos nós queremos aprender como transformar as coisas. Todos nós queremos como transformar situações. Mas hoje nós precisamos apenas crer que Ele é o nosso Deus. Você sabe, se alguém quer produzir um excelente vinho hoje, para aqueles que gostam de tomar vinho e para aqueles que conhecem vinho, um bom vinho é de 15 a 20 anos. Mas você sabe qual foi o melhor vinho que houve na face da terra? Ele foi criado em segundos. O primeiro milagre foi em segundos. O melhor vinho que a terra provou foi feito por Jesus em segundos. Aí você quer me colocar métodos, você quer me colocar circunstâncias. Sempre nós associamos salvação com apenas salvação do inferno e da condenação. Não, mas salvar aqui é sozo. Sozo significa muito mais do que isso. Nós podemos ser salvos não apenas da nossa enfermidade, da nossa problema, dos nossos problemas de um casamento ruim, mas nós podemos ser salvos de tudo. Ele quer trazer salvação em todas as áreas da sua vida. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Deixa eu ir para o terceiro, que o horário já foi. Ô Senhor, queria ter aqui mais uma hora para poder pregar vocês aqui. Terceiro, todos me conhecerão. A terceira cláusula, irmãos, é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Hoje, o nosso conhecimento é intuitivo, é reconhecido dentro de nós. E nós não podemos ter comunhão com Ele, se não for através do nosso espírito.
Quando você recebe a Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida, Ele vem habitar dentro de você. E se Ele está dentro de você, sendo você velho, novo, culto, iletrado, ou qualquer coisa que seja, o próprio Espírito vai ensinar a você todas as coisas. Você tem noção de uma parada dessa? O Espírito Santo te ensinando tudo, e não precisando de ninguém para te ensinar. Só que isso não é falado nas nossas igrejas. Você sabe, o conhecimento espiritual é adquirido no nosso espírito. Olha o que nos diz 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Você só pode discernir as coisas do Espírito no Espírito. Eu vou dizer para você, para de querer conversar com o ímpio, querer explicar alguma coisa para o ímpio, ele nunca vai entender. Você está jogando pérolas a porcos. Prega que Jesus salva. Prega, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Mas não tenta explicar coisas espirituais para o ímpio, porque jamais ele vai entender, porque as coisas espirituais só são discernidas no Espírito. Não tem como. Você sabe, assim como um rádio precisa das suas frequências e das suas ondas sonoras, assim somos nós. Você só se conecta ao céu através do seu espírito. É o teu espírito que se conecta ao Pai. Quando eu falo que você está sentado do lado dele, e ele já colocou todos os inimigos debaixo do seu pé, você está pensando que é seu corpo físico. Não. É o teu espírito que está sentado com ele nas regiões celestiais. Ele já colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. Só que eles não entendem essa verdade. Em 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata, mas em João 6,63 diz que Jesus disse que as suas palavras são espírito. Tem gente que já leu a Bíblia de capa a capa, mas não entende nada. Você sabe de onde é que surgem aqueles que se dizem ateus? É de tanto ler a Bíblia. Aqueles ignorantes que nunca leu a Bíblia, que diz que não acredita em Deus, diz que é ateu, é uma mentira. Mas você sabe quem que é o verdadeiro ateu? Aquele que leu a Bíblia várias vezes, ele conhece ela de capa a capa. Mas eu quero dizer para você, só a sua leitura não tem capacidade de te mudar. As palavras de Deus, elas são espirituais, e quando você de fato tem revelação sobre a tua vida, ela te muda, ela te transforma. O problema é que muitos cristãos, apesar de ser nascido de novo, eles ainda usam as suas mentes naturais para poder discernir aquilo que é espiritual. Eu vim aqui dizer para você, você é um OVNI. Você é um extraterrestre, você não é daqui. Você é peregrino nessa terra. Você é espiritual, meu irmão. Como é que você quer entender as coisas do Espírito usando apenas a sua psique humana? Você não vai conseguir. É por isso que nós vamos fazer agora 21 dias movidos pelo Espírito Santo. O Senhor vai começar a abrir janelas, o Senhor vai começar a abrir portas, o Senhor vai começar a abrir o que? Avenidas para que você possa passar por ela. Aqueles que não sabem discernir o próprio Espírito, normalmente leia a Bíblia usando apenas as suas mentes, mas o Senhor está querendo te levar para um novo nível nessa noite, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? O último, o quarto, dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga comigo, dos meus pecados. Dos meus pecados, Ele jamais se lembrará. Isso aqui é poderoso demais, mas você gosta de ficar voltando no teu passado. Você gosta de cutucar o seu lixo. Eu vou contar algo para vocês aqui terrível. Quando eu conto isso, irmãos, isso me choca. Meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 48 quilos. E quando nós colocamos o meu pai dentro do caixão, em casa o meu pai estava todo catavérico.
Porque o câncer, ele consome as pessoas. Mas quando nós colocamos o nosso pai dentro do caixão, o meu pai estava rejuvenescido, o meu pai estava novo. E a minha mãe olhou para o meu pai e disse bem assim: estão enterrando o meu velho vivo. O meu velhinho está vivo. Com 30 dias, a minha mãe deu um jeito para poder mudar meu pai de lugar, só para poder abrir. E quando nós estávamos lá dentro do cemitério, quando quebrou aquela cabaça, aquela água podre caiu para baixo. E o caixão já estava quase se desminguelando para baixo. E quando colocou ali, a minha mãe falou bem assim: eu quero que abra. E aquele homem falou assim: nós não podemos, só com uma ordem judicial, nós não podemos. Ela falou assim: mas eu quero que vocês abram. Eu quero que vocês abram. E naquele exato momento, quando abriram, a minha mãe e a minha irmã saíram correndo no meio do cemitério. Imagina. Elas saíram correndo e quando abriu, eu olhei. Ali apenas tinha um cadáver. E eu começava a gritar para minha mãe e para minha irmã: vem cá! Vem cá para você ver que aqui o meu pai não se encontra mais. O meu pai não está mais aqui. Eu quero dizer para você: defunto fede. Cadáver fede. Cadáver não foi feito para ser carregado nas costas. E tem uma mensagem que Deus me deu no momento de dor. Nesse momento, sepulte o teu passado para que você possa viver coisas novas na sua vida. Você sabe o que Deus fez? Deus pagou todas as suas dívidas através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas você não acredita. Você não acredita que Ele te perdoou. Você não acredita que Ele pagou as suas dívidas. Sempre você quer ficar remoendo. Sempre você quer ficar abrindo esse caixão. E eu quero dizer para você: todas as vezes em que você vier nesse caixão, o que você vai encontrar? Carne putrificada. É por isso que você não consegue ficar perto de pessoas que não conseguem sepultar o passado delas. Ela fede quando ela abre a boca. E o Senhor já resolveu o seu passado na cruz do Calvário. O Senhor já resolveu o seu passado na cruz do Calvário. Ele está dizendo para você aqui nessa noite: ei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui para te condenar. Na velha aliança, os sacrifícios de sangue de animais apenas cobriam os pecados dos filhos de Israel durante apenas um ano. Todos os anos os sacerdotes tinham que matar novilhos, cordeiros, mas era apenas por um ano. Mas agora veio Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, apenas com a sua morte, Ele removeu, Ele não encobriu o pecado, Ele removeu todo o pecado que havia dentro de você. Abra para mim aqui Hebreus capítulo de número 10, e versículo de número 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta. Irmão, isso aqui era penoso demais. Isso aqui era penoso demais na velha aliança. Todo sacerdote apresenta-se de dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Se Ele se assentou, é porque terminou. Quando aquela voz foi ecoada na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo: eu já paguei todos os seus pecados, e das suas iniquidades eu não me lembro mais. Você acredita? Você é tão ignorante. Você é tão ignorante que você acredita que toda mazela, que todo pecado, que toda desgraça que existe na face da terra veio através de Adão. Você acredita que Adão pisou na bola apenas uma vez e veio a desgraça?
Mas você não acredita que apenas uma vez Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou a tua conta, e está dizendo para você que não precisa pagar mais nada. Você não acredita nessa verdade. Você quer ficar andando de joelhos, você quer ficar pagando preço. Você quer ficar pagando penitência. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres em nome de Jesus. Você sabe, o Senhor está dizendo para você que nessa noite eu não te condeno. Ele é o seu Pai. E olha o que nos diz Isaías 54:9. Por isso é que, para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. O Senhor está dizendo para mim e para você: a nossa esperança não é baseada em algo vago. A nossa esperança não é um salto no escuro. Não, a nossa esperança está firmada na nova aliança que foi na cruz do Calvário. Ele tomando todos os seus pecados, Ele morrendo naquela cruz por mim e por você. O Senhor se comprometeu em nos dar um futuro diferente por causa da nova aliança. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar. Não viva mais debaixo de condenação. Viva diante da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para se colocar de pé.